As sociedades, desde as pré-históricas até as pós-modernas, sempre perceberam os fenômenos cíclicos relacionados à natureza, como o dia e a noite, as fases da lua, as marés, as estações do ano. Esses conhecimentos climáticos são sempre sistematizados de duas formas principais: através da mitologia e através da ciência, que é a mitologia formatada pelas normas da ABNT. Como eu já nasci aqui, eu já sei como é que essa cidade é louca, então eu não preciso nem olhar o clima para saber como é que vai ser, né, durante o dia, assim. Muito sol, muita chuva, né? O frio ainda não senti, porque eu venho do sul do Brasil, nasci em São Paulo, depois morei no sul, então eu acho que é o que se espera de um clima tropical. Tem todas as estações num dia só de conquista, então é sair preparada mesmo. Nós saímos de manhã, estava frio, chovendo. Fomos para de violão, depois fomos até hoje almoçar, a UES. Saímos da UES e vimos para outra reunião aqui, sol quente. Então a gente não tira touca não, a gente já fica com ela aí arrumadinha, né? Para quando chegar chover, já está toda arrumadinha. Eu morei 5 anos em Campina Grande, que é uma cidade na Serra, na Paraíba, na Serra da Borborema. Morei em São Carlos, que é uma cidade do interior de São Paulo, também tem um clima bem constante. Então, naturalmente, eu já vim um pouco preparado, já vim de vários estágios. Na mitologia cristã, que é a mais influente no Brasil, a divindade responsável pelo tempo é São Pedro, porque ele tem a chave do reino dos céus. Se ele abre e fecha as portas e janelas do céu, então é ele quem manda a chuva cair ou parar de cair lá de cima. Aqui é intranquilo pela loucura mesmo, assim. Ontem mesmo estava quente, né? Teve céu aberto. Hoje, o céu completamente fechado. Mas a gente também não sabe se vai durar até 5 da tarde isso. Então, essa relação ela é complexa. Agora eu não sei exatamente, do ponto de vista climático, quais são as circunstâncias. Aí tá começando a chover já. A gente tem os fatores climáticos que vão aparecer, né, como a altitude, como a latitude, como as correntes marítimas, como a circulação atmosférica geral. E esses fatores climáticos vão interferir na definição do tempo, né? Para os tupis-guaranis, por exemplo, o sol é o principal regulador da vida na Terra e tem grande significado religioso. Os índios buscam sempre a força espiritual do sol, que é a origem do tempo-espaço primordial. Na mitologia guarani, os pontos cardeais são representados por deuses. Nhamandu, o deus sol, equivale ao sul. O norte é Jacaira, deus da neblina e dos ventos. O leste é Caraí, deus do fogo. No oeste, Tupã é deus das águas, do mar, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões. Sei lá, prever o tempo aqui é uma responsabilidade pesada, difícil. Nesses anos todos, o que eu tenho observado é que em 98, 99% das vezes, essa previsão se confirma. As meninas precisaram saber do tempo para a gente poder montar o palco aqui embaixo. E aí, elas foram pelo clima-tempo, mas aí eu olhei o Facebook e disse que não ia chover antes, ia cair uma neblina antes, mas na hora que seria o show não ia chover. Aí eu botei as meninas para confiar em mim e no Facebook. Aí a gente fez e deu certo. Às vezes você tem um dia de muito sol, calor, aí a previsão do tempo está dando para amanhã chuva e queda de temperatura. Aí todo mundo pergunta, será? E aí no dia seguinte, já aconteceu aqui em Conquista, o dia amanhecer quente e com sol. E aí depois do almoço, o tempo vai mudando um pouquinho, mudando. Aí no final da tarde a previsão se confirma. Às vezes ele não fica muito certo, não. Às vezes ele me dá um calote, igual hoje de manhã mesmo. Eu fui olhar, ele não apareceu pra mim. Acho tão bonitinho quando eu abro, aí coloca lá. Bom dia, Rebeca. Não se molhe hoje em Vitória da Conquista. Leve o seu guarda-chuva.
Tupã deve ser parecido com o Thor da mitologia nórdica, que os índios do Brasil não conheciam porque não iam ao cinema. Thor é o deus das batalhas e dos trovões. Não se sabe o que ele fazia às quintas-feiras, mas seu nome é a origem da palavra inglesa Thursday, Thor's Day, dia de Thor, informação que é absolutamente relevante para este filme. Mas, voltando ao que interessa, na mitologia greco-romana, aquela que todo mundo acha que conhece, Thor equivale ao deus romano Júpiter, porque ambos comandam as chuvas, nuvens, raios e trovões. Júpiter é o nome latino do deus grego Zeus, e Zeus é filho de Saturno, que é o nome latino de Cronos, e Cronos também é o deus do tempo, mas do tempo cronológico e não do tempo climático. Entenderam? Os incas, que não conheciam a mitologia greco-romana, tinham seu próprio deus do sol, chamado Inti, de que ninguém se lembra porque eles foram dizimados pelos cristãos, provavelmente num dia de chuva. A chuva, em alguma medida, atrapalha um pouco da dinâmica, até que a cidade, por mais que historicamente ela seja fria e tenha, né, históricos de chuva e tal, ela não suporta tanto, né? A cidade atrapalha bastante. Estava de carro aqui nessa avenida e de repente começou a chover, em poucos minutos, parecia que eu não estava dirigindo um carro, estava assim, dirigindo um barco, né? Estava navegando. E para quem é de fora, que é um inferno por conta sei lá, para pegar voo, né? Conquista é uma cidade que está distante das capitais. Que quando o tempo fecha, principalmente quando tem neblina ou tem muita cerração, a neblina fica baixa e pela localização geográfica do aeroporto, os aviões ficam impossibilitados de fazer pousos e decolagens. E né, para ir de ônibus ou de carro é um tempo significativo, então o voo seria o trajeto mais curto, digamos assim. Inclusive uma vez já aconteceu comigo, eu vim de Salvador, num voo à noite, a comandante tentou descer aqui 3 vezes, não conseguiu, nós voltamos para Salvador, eu tive de vir para a Conquista de ônibus. São Pedro, que todos sabem que está bem velhinho, tem andado muito confuso com o tempo, principalmente em Vitória da Conquista, cidade do interior da Bahia, apelidada por alguns de Suíça Baiana. Nesta cidade, há uma estação meteorológica em que técnicos são responsáveis pela coleta e pela transmissão dos dados obtidos. Conquista 69911, prossigo. Quarto, terceiro, quinto, primeiro, quarto, sétimo, primeiro, quinto, barra, terceiro, zero, nada. E é desta forma que os dados coletados em Vitória da Conquista, a Suíça Baiana, acabam chegando na cidade de Genebra, na Suíça Europeia, passando antes por Salvador, Brasília, Venezuela e Estados Unidos. Entretanto, esta criteriosa coleta de dados, que ocorre 3 vezes ao dia, todos os dias do mês, todos os meses do ano, todos os anos da vida, não tem sido suficiente para se prever o tempo em Vitória da Conquista. Eu cheguei à conclusão esses dias que Conquista é geminiana. Eu achava que era Libra, né? Porque Libra não sabe se decidir. Aqui não se decide se faz sol, se chove, se troveja, se sua roupa seca ou se ela fica com aquele cheirinho de cachorro da Wesby. Você sabe como é? Mas é geminiano, porque o geminiano, o libriano, ele não chega a fazer, ele só fica na indecisão. O geminiano começa ele fala, não é esse não, eu vou pro outro. E é isso, aí você sai de casa preparada pra tomar uma chuva, e aí quando você chega em casa, entendeu, você tá com marquinha de biquíni.